No maior campo de batalha da Terra, o Oceano Pacífico, a linha entre o dever e a crueldade pode se tornar tão turva quanto as águas profundas. Sua vastidão, cobrindo mais de 155 milhões de quilômetros quadrados, impunha desafios logísticos e operacionais sem precedentes. As distâncias entre as bases e as zonas de combate eram imensas, transformando cada patrulha e cada comboio em uma jornada perigosa através de um território amplamente vazio, onde o inimigo podia surgir a qualquer momento, de qualquer direção. No ano de 1943, este oceano era o epicentro do conflito entre os Estados Unidos e o Império do Japão. A maré da guerra havia começado a virar. Após a decisiva batalha de Midway no ano anterior, as forças aliadas iniciaram uma ofensiva implacável, avançando de ilha em direção ao arquipélago japonês. A estratégia, conhecida como Island Hopping, dependia fundamentalmente do domínio naval e aéreo para isolar e neutralizar as guarnições japonesas. Neste cenário, uma arma operava nas sombras, longe dos grandes confrontos de porta-aviões, o submarino. Sua missão era a guerra de atrito, um trabalho metódico e letal de cortar as linhas de suprimento que mantinham a máquina de guerra japonesa funcionando. Cada petroleiro, cada navio de transporte de tropas e cada cargueiro de munição afundado representava um golpe direto na capacidade do Japão de sustentar suas forças espalhadas pelo Pacífico. Para as tripulações dos submarinos americanos, a vida era uma rotina de tensão claustrofóbica, operando por semanas a fio em um espaço confinado, caçando comboios e evitando as patrulhas anti-submarino inimigas. O sucesso era medido em tonelagem afundada. Contudo, o que acontecia após os torpedos atingirem seus alvos raramente era discutido. Ao amanhecer, a superfície do oceano revelava os vestígios de um combate recente. Destroços de metal retorcido, manchas de óleo iridescente, e em meio a tudo isso, botes salva-vidas à deriva. Dentro deles, os sobreviventes de um navio afundado, homens que, horas antes, eram combatentes e que agora eram apenas náufragos à mercê do oceano. A tradição marítima e as convenções de guerra eram claras, mas no contexto de um conflito total, essas regras eram frequentemente postas à prova. Foi em um ponto anônimo deste vasto oceano, em 1943, que uma decisão tomada em segundos ecoaria por décadas. Não por sua capacidade de alterar o curso estratégico da guerra, pois seu impacto militar foi insignificante, mas sim por questionar a própria natureza do combate e os limites da conduta humana sob a pressão extrema do conflito. Aquele momento forçou uma reavaliação interna sobre o que significava ser um combatente, um inimigo e um ser humano derrotado. O episódio que se seguiu não foi registrado nas manchetes dos jornais nem celebrado como uma grande vitória, mas permaneceu como uma nota de rodapé desconfortável nos anais da história naval, um exemplo claro de uma zona cinzenta onde as ordens e a moralidade entraram em colisão direta. A história começa aqui, em um mar calmo, com os destroços de uma batalha já terminada e a aproximação silenciosa de um predador que já havia desferido seu golpe fatal. A questão que pairava no ar não era mais sobre a batalha, mas sobre o destino dos vencidos. O som distante de motores a diesel começou a quebrar o silêncio da manhã. Na superfície lisa da água, uma fina haste de metal cortou as ondas, um periscópio. O ano de 1943 marcou um ponto de inflexão decisivo na Guerra do Pacífico. A maré, que por muito tempo favoreceu o Império do Japão, começava a refluir de forma constante e irreversível. Após as vitórias estratégicas em batalhas como Midway e Guadalcanal, as forças aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, abandonaram a postura defensiva e iniciaram uma ofensiva sistemática. A vasta extensão do oceano, antes uma barreira, agora se tornava o tabuleiro de xadrez para uma nova e metódica campanha de conquista. A estratégia adotada foi a do salto entre ilhas, ou Island Hopping. Seu princípio era a eficiência brutal. Em vez de tentar conquistar cada ilha fortificada pelo inimigo, um processo que seria longo e custoso em vidas, as forças aliadas selecionavam alvos estratégicos. O objetivo era capturar ilhas que possuíssem aeródromos ou portos de águas profundas, ignorando e isolando as guarnições japonesas em ilhas intermediárias, deixando-as apodrecer na videira, privadas de suprimentos e reforços. Nesse contexto, a máquina de guerra americana avançava de forma implacável, mas seu avanço dependia inteiramente de uma campanha paralela, travada nas profundezas do oceano. A peça central desta ofensiva era a guerra submarina. O Japão, uma nação insular com recursos naturais limitados, dependia de forma absoluta de suas rotas marítimas para importar as matérias-primas essenciais que alimentavam sua indústria bélica: petróleo, borracha, minério de ferro e alimentos. Sua capacidade de sustentar um conflito em uma frente tão ampla estava diretamente ligada à integridade de sua marinha mercante.
O alto comando americano compreendeu essa vulnerabilidade crítica e transformou-a no foco principal de sua frota de submarinos. Partindo de bases como Pearl Harbor e Fremantle, na Austrália, os submarinos americanos receberam uma diretriz clara: conduzir uma guerra submarina irrestrita contra o transporte marítimo japonês. O objetivo era categórico: cortar as artérias vitais do Japão. Isso significava que os alvos não eram apenas os navios de guerra da Marinha Imperial, como destroyers e cruzadores, mas, principalmente, a frota de navios de carga, petroleiros e transportes de tropas. Cada navio afundado era mais do que uma vitória tática. Era um golpe direto e cumulativo na capacidade logística e industrial do inimigo. Essa doutrina representava a essência da guerra total no mar. A distinção entre alvos puramente militares e alvos econômicos foi deliberadamente eliminada. O raciocínio era direto. Um petroleiro transportando combustível para a frota japonesa era tão vital para o esforço de guerra quanto um porta-aviões. Um navio cargueiro levando arroz para alimentar as tropas em uma guarnição distante era um componente essencial da resistência inimiga. Portanto, para os comandantes de submarinos americanos, a missão era aniquilar a capacidade inimiga de lutar em sua totalidade, afundando qualquer embarcação que contribuísse, direta ou indiretamente, para a sustentação da máquina de guerra japonesa. Era uma campanha de atrito, fria e calculada, travada longe dos olhos do público, mas fundamental para a vitória final dos aliados no Pacífico. A eficácia da campanha submarina era medida por uma métrica fria e inequívoca: a tonelagem afundada. Para os comandantes que patrulhavam as rotas vitais do Japão, cada navio inimigo que ia ao fundo era uma vitória concreta, um número a ser reportado que contribuía diretamente para o estrangulamento econômico do adversário. O sucesso de uma patrulha de guerra, que podia durar mais de 2 meses em condições de extremo isolamento e perigo, era quantificado dessa forma. Contudo, uma vez que os torpedos cumpriam seu papel e o casco do navio desaparecia sob as ondas, uma questão complexa emergia com sobreviventes que flutuavam nos destroços. A tradição do mar e as convenções internacionais sugeriam um código de conduta, mas o conceito de guerra total, adotado por ambos os lados no Pacífico, reescrevia essas regras não escritas. Sob a ótica implacável deste novo tipo de conflito, um combatente inimigo não deixava de ser uma ameaça apenas por estar na água. A lógica militar, levada à sua conclusão mais extrema, era direta. Um soldado experiente, um marinheiro treinado ou um engenheiro naval resgatado pela sua própria marinha poderia, em questão de semanas, ser realocado para um novo navio ou uma nova frente de batalha. O Japão, com seus recursos humanos qualificados se tornando cada vez mais escassos, valorizava imensamente esses veteranos. Cada sobrevivente que retornava ao serviço ativo representava a continuidade da capacidade de luta do inimigo. Diante dessa realidade, uma interpretação radical das regras de engajamento começou a surgir na mente de alguns comandantes americanos. Nessa perspectiva, os homens em botes salva-vidas não eram vistos primariamente como náufragos indefesos, mas como um ativo militar valioso que, por uma questão de oportunidade, estava temporariamente neutralizado. A decisão de resgatá-los como prisioneiros de guerra era, na maioria das vezes, logisticamente inviável. Um submarino da classe Gato ou Balão, com uma tripulação de cerca de 80 homens, operava com espaços suprimentos rigorosamente calculados. Não possuía instalações para abrigar, alimentar ou guardar dezenas, por vezes centenas, de prisioneiros hostis por semanas a fio. Tal ação comprometeria a segurança da tripulação, a eficácia da missão e a própria capacidade de sobrevivência do submarino. Portanto, a opção de captura em larga escala estava fora de questão. Restavam 2 alternativas: ignorar os sobreviventes e seguir em frente, deixando seu destino ao acaso do oceano, ou adotar uma abordagem mais final. A lógica, portanto, era brutalmente pragmática. Deixar os sobreviventes à deriva significava dar ao inimigo a chance de resgatá-los e reincorporá-los ao esforço de guerra. Por outro lado, a eliminação desses homens era vista por alguns não como um ato de crueldade gratuita, mas como a conclusão lógica da destruição de um recurso inimigo. Era a aniquilação levada ao seu último estágio: afundar o navio e, em seguida, garantir que sua tripulação treinada também fosse permanentemente removida do campo de batalha. É fundamental notar que esta não era uma política oficial ou uma ordem universal. Era uma interpretação extrema, nascida na solidão das patrulhas de guerra e na pressão por resultados, onde a linha entre a ação militar legítima e o crime de guerra se tornava perigosamente tênue. Essa mentalidade transformava o oceano não apenas em um cemitério de navios, mas em um campo de extermínio para combatentes que já haviam sido derrotados. Foi precisamente nesse cenário de pragmatismo brutal que o evento central desta história se desenrolou.
Após um ataque bem-sucedido a um navio de transporte japonês, um submarino americano completará sua missão primária. Os torpedos haviam encontrado seu alvo, e a tonelagem inimiga que agora repousava no fundo do oceano seria devidamente registrada. O procedimento padrão, após confirmar o afundamento, seria afastar-se da área submerso, evitando qualquer possível retaliação de navios de escolta ou aeronaves de patrulha. Contudo, o comandante tomou a decisão de emergir. A manobra não era isenta de riscos, mas permitia uma avaliação visual clara dos resultados do ataque e a confirmação definitiva da destruição do alvo. Ao romper a superfície, o som dos tanques de lastro expelindo água ecoou pelo mar calmo. A tripulação que subiu à ponte de comando deparou-se com a consequência direta de sua ação: dezenas de sobreviventes japoneses, espalhados em botes salva-vidas superlotados e agarrados a destroços flutuantes. Para esses homens, exaustos, muitos deles feridos pela explosão e já resignados a um fim lento pela sede e pela exposição ao sol, a visão do casco de aço do submarino representava uma mudança abrupta em seu destino. A morte certa no oceano dava lugar a uma nova, ainda que incerta, possibilidade. A esperança, mesmo que fosse a de se tornar prisioneiro de guerra, era uma alternativa concreta à inanição. Eles observavam, esperando um sinal, uma ordem, qualquer indicação do que viria a seguir. Naquele momento, a tradição marítima e as regras de engajamento apresentavam ao comandante americano duas linhas de ação convencionais. A primeira, o resgate dos náufragos como prisioneiros, era logisticamente impraticável. O espaço limitado a bordo de um submarino em patrulha, os suprimentos de ar e comida calculados com precisão e a segurança da própria tripulação tornavam a captura de um grande número de inimigos uma impossibilidade operacional. A segunda e mais comum opção era simplesmente ignorá-los. O submarino registraria o afundamento em seu diário de bordo, submergiria e continuaria sua missão, deixando sobreviventes à sua sorte. Esta era a prática padrão na Guerra Submarina do Pacífico, um ato de omissão aceito por ambos os lados como uma dura realidade do conflito em alto mar. Mas naquele dia, uma terceira opção foi escolhida. Uma opção que não constava nos manuais de engajamento nem nas tradições do mar. A lógica fria da aniquilação, até então aplicada a navios e infraestrutura, seria estendida aos seus operadores humanos. A expectativa de captura ou abandono, os dois únicos resultados previstos pela prática e pela convenção, foi subitamente substituída por uma decisão que chocou tanto aliados quanto inimigos. A diretriz, forjada na solidão da ponte de comando, era de uma clareza brutal: negar ao inimigo qualquer chance de retorno ao combate. Não se tratava de um ato de fúria ou vingança, mas da aplicação de uma doutrina de guerra total em sua forma mais extrema, onde um soldado inimigo, mesmo derrotado e à deriva, continuava a ser classificado como um recurso militar a ser neutralizado permanentemente. O protocolo foi quebrado, e a linha que separava a destruição de material bélico da eliminação de pessoal desarmado foi deliberadamente cruzada. O som que quebrou o silêncio da manhã não foi o de uma explosão, mas o de um processo mecânico, deliberado. Começou com o silvo agudo de ar comprimido sendo forçado para dentro dos tanques de lastro, expelindo violentamente toneladas de água do mar. Lentamente, como um leviatã de aço emergindo das profundezas, a estrutura do submarino começou a romper a superfície lisa do oceano. Primeiro, a proa arredondada, seguida pela longa extensão do convés perfurado, de onde a água escorria em cascatas. Em seguida, a torre de comando, a vela, com seus periscópios e antenas retraídos, surgiu como centro nervoso daquela máquina de guerra. O casco cinza, molhado e imponente, revelou-se por completo, uma estrutura de quase 100 metros de comprimento que agora dominava a paisagem marítima. Com o convés acima da linha d'água, o som dos motores a diesel entrou em ação, um ruído baixo e constante que se espalhou pela superfície do mar, substituindo o silêncio anterior por uma presença industrial e ameaçadora. Para os sobreviventes japoneses nos botes, a visão era surreal e contrária a toda a lógica da guerra submarina. O procedimento padrão era atacar e desaparecer. A reaparição deliberada de seu algoz, tão perto de forma tão ostensiva, era um evento anômalo que não se encaixava em nenhum protocolo conhecido. A exaustão e o choque deram lugar a uma confusão paralisante. Por um longo instante, o tempo pareceu congelar. O movimento das ondas, o balanço dos botes e o barulho dos motores criaram uma cena suspensa, carregada de uma tensão silenciosa. Na mente de cada homem à deriva, uma pergunta fundamental se formou, uma questão de vida ou morte que pairava no ar salgado. O que viria a seguir? A tradição naval, por mais remota que fosse a chance, ainda admitia a possibilidade de um resgate ou, ao menos, uma ordem formal de rendição. A dura realidade da guerra no Pacífico, no entanto,
sugeria que aquela aparição não era um ato de misericórdia. A resposta à pergunta silenciosa dos náufragos não veio através de um megafone ou de um sinal de rendição. Veio da ação rápida e precisa de um marinheiro na metralhadora de convés, provavelmente uma Browning calibre .50, uma arma padrão para defesa antiaérea e de superfície. Uma rajada curta e controlada foi disparada. As balas não foram direcionadas para os cascos de madeira dos botes, uma tática que poderia afundá-los lentamente. Em vez disso, elas traçaram uma linha mortal na superfície da água, atingindo os homens diretamente ou ricocheteando de forma imprevisível. O som agudo dos disparos perfurou o ar, sobrepondo-se ao ruído constante dos motores a diesel. A essa cacofonia industrial juntaram-se os gritos de pânico e dor dos homens nos botes, que agora se esforçavam desesperadamente para encontrar abrigo onde não havia nenhum. A intenção se tornou inconfundível. Não se tratava de um tiro de advertência. O objetivo não era afundar as embarcações, mas sim eliminar os combatentes que as ocupavam. Era a aplicação final da lógica da aniquilação, garantir que aqueles soldados e marinheiros, já derrotados, jamais tivessem a oportunidade de pegarem armas novamente. A ação foi concluída com a mesma eficiência mecânica com que foi iniciada. As metralhadoras foram silenciadas. A tripulação de convés retirou-se para o interior do casco, e as escotilhas foram seladas com um som metálico e definitivo, isolando os homens da cena que haviam acabado de criar. Imediatamente, a ordem para submergir foi executada. As válvulas dos tanques de lastro foram abertas, e o som da água inundando os compartimentos marcou o início da descida da embarcação. A estrutura de aço começou a afundar de forma controlada, primeiro o convés, depois a torre de comando, até que apenas o periscópio permaneceu visível por um breve momento antes de também desaparecer sob a superfície. O ruído dos motores a diesel cessou, sendo substituído por um silêncio profundo, quebrado apenas pelo suave movimento da água contra os destroços e os botes agora imóveis. Na superfície, a evidência do encontro se dissipava rapidamente. O submarino desapareceu sem deixar rastro, como se nunca tivesse estado ali. Deixou para trás uma cena estática, um testemunho mudo do que havia ocorrido. Para o submarino, era o fim de um engajamento e o retorno à sua patrulha de guerra. Para a história, era o ponto de partida para uma série de questionamentos internos. A guerra no Pacífico continuaria seu curso implacável, mas para a Marinha Americana, algo fundamental havia sido alterado: a certeza sobre os limites de suas próprias ações. O evento, por sua natureza anônima e isolada, poderia ser interpretado como uma aberração, o ato de um único comandante que ultrapassou os limites aceitáveis do combate. Contudo, a análise dos registros da guerra submarina no Pacífico revela uma realidade mais complexa e perturbadora. Este não foi um incidente único, mas sim parte de uma série de ações controversas, conduzidas por diferentes submarinos em diferentes momentos da campanha. Embora nunca tenha sido uma política oficial da Marinha dos Estados Unidos, a prática de atacar sobreviventes desarmados na água tornou-se um padrão de comportamento para um subconjunto de comandantes, uma nota de rodapé sombria na história de uma campanha militar vitoriosa. A quantificação exata do impacto dessas ações é uma das áreas mais difíceis e debatidas da história naval da Segunda Guerra Mundial. Os números permanecem controversos até hoje, com estimativas que variam de dezenas a, possivelmente, centenas de baixas em incidentes similares. A principal razão para essa incerteza reside na natureza das fontes primárias. Os diários de bordo dos submarinos, conhecidos como Patrol Reports, eram documentos oficiais, mas também eram redigidos pelos próprios comandantes. Era extremamente improvável que um oficial registrasse explicitamente um ato que pudesse ser interpretado como um crime de guerra. Em vez disso, as entradas eram frequentemente codificadas ou deliberadamente vagas. Um comandante poderia anotar o afundamento de um navio e, em seguida, mencionar a eliminação de resistência remanescente ou simplesmente omitir qualquer menção ao que aconteceu com os sobreviventes. A verdade, portanto, está enterrada sob a linguagem técnica e as omissões calculadas desses registros. Sem o testemunho do lado japonês, que raramente contava com sobreviventes em tais encontros, a corroboração dos fatos torna-se quase impossível. O registro histórico é, por natureza, incompleto, construído a partir das memórias fragmentadas de tripulantes americanos que, décadas depois, decidiram falar e da análise cuidadosa de relatórios que escondem tanto quanto revelam. A controvérsia é amplificada pelo fato de que alguns dos comandantes mais celebrados e condecorados da Força de Submarinos Americana foram associados a tais incidentes. Homens considerados heróis nacionais por sua audácia e pelo número de navios inimigos afundados também foram aqueles cujas tripulações relataram, por vezes em sigilo, a prática de metralhar sobreviventes.
Isso cria um paradoxo desconfortável. A mesma agressividade e a mesma interpretação implacável da guerra total que os tornaram tão eficazes em afundar a marinha mercante japonesa também os levaram a cruzar uma linha moral fundamental. Para esses comandantes, a lógica era consistente. Se o objetivo era aniquilar a capacidade de luta do inimigo, essa lógica não deveria parar no casco do navio. Os marinheiros treinados e os soldados experientes nos botes salva-vidas eram, em sua visão, parte integrante dessa capacidade. A eliminação deles era, portanto, a conclusão natural da missão. Essa mentalidade, forjada na solidão e na brutalidade das patrulhas de guerra, explica como tais atos puderam se repetir, formando um padrão não oficial, mas reconhecível, dentro da campanha submarina. O impacto final desses eventos não foi medido em tonelagem afundada ou em sua influência no resultado da guerra, mas sim no debate interno que provocaram, forçando o alto comando a confrontar as consequências não intencionais de sua própria doutrina de guerra irrestrita. Enquanto a guerra avançava no vasto teatro do Pacífico, as informações sobre estes incidentes começaram a filtrar-se lentamente para os centros de comando em Pearl Harbor e na Austrália. O fluxo de informações não vinha através de canais públicos ou de relatos da imprensa, mas sim por meio dos mecanismos internos e confidenciais da própria Marinha. Cada submarino, ao retornar de uma patrulha, passava por um processo exaustivo de interrogatório. Os comandantes apresentavam seus diários de bordo, detalhando afundamentos, posições e encontros com o inimigo. Contudo, eram as conversas informais e os relatórios de inteligência, compilados a partir dos testemunhos de oficiais e tripulantes, que começaram a pintar um quadro mais completo e perturbador. Rumores e relatos fragmentados sobre o destino dos sobreviventes japoneses circulavam nas bases, e o que inicialmente parecia ser um ato isolado começou a revelar-se como um padrão de comportamento em certas embarcações. A notícia de tais ações, mesmo que mantida em estrito sigilo, gerou ondas de choque dentro do alto comando da Frota do Pacífico. A reação não foi de surpresa moralista, mas de profunda preocupação estratégica e disciplinar. Para figuras como o vice-almirante Charles A. Lockwood, o comandante da Força de Submarinos da Frota do Pacífico, a situação apresentava um dilema complexo. Ele era o responsável por conduzir uma das campanhas de atrito mais bem-sucedidas da história naval, uma campanha que dependia da agressividade, da autonomia e da disposição de seus comandantes para assumir riscos calculados. A doutrina da guerra submarina irrestrita já era, por si só, uma política de extrema dureza, mas era uma política sancionada e considerada essencial para a vitória. O que estes incidentes representavam era algo diferente, uma escalada não autorizada, uma interpretação das ordens que ultrapassava os limites do que era militarmente necessário e legalmente defensável. Havia uma linha tênue, mas crucial, entre a guerra agressiva e o crime de guerra, e o alto comando sabia que essa linha poderia ter sido cruzada. A destruição de um navio mercante inimigo era um ato de guerra legítimo dentro da doutrina adotada. A eliminação de sua tripulação desarmada e já derrotada, no entanto, entrava em um território legal e ético completamente distinto. A preocupação imediata era a disciplina. Se os comandantes começassem a criar suas próprias regras de engajamento no campo de batalha, a estrutura de comando e controle, fundamental para qualquer força militar organizada, estaria em risco. Além disso, havia um perigo estratégico tangível. Se a notícia de tais práticas chegasse ao conhecimento do inimigo, poderia ser usada como uma poderosa ferramenta de propaganda, reforçando a narrativa japonesa de uma guerra racial e bárbara. Mais perigosamente, poderia levar a uma política de retaliação, colocando em risco a vida de pilotos americanos abatidos e marinheiros aliados que se encontrassem na mesma situação de vulnerabilidade. O comando americano estava travando uma guerra em duas frentes, uma contra o inimigo e outra pela própria alma de suas forças armadas. A nação se posicionava como defensora das leis internacionais e da conduta civilizada em tempos de guerra, em contraste direto com as atrocidades documentadas cometidas pelas potências do eixo. Permitir que tais ações continuassem, mesmo que em segredo, minaria essa posição fundamental. A constatação era inequívoca. A guerra irrestrita contra a capacidade logística do Japão era política oficial, mas uma guerra contra homens indefesos em botes salva-vidas não era. O alto comando, confrontado com evidências de que essa linha havia sido deliberadamente violada por alguns de seus oficiais mais eficazes, percebeu que a inação não era uma opção. Era preciso intervir para reafirmar o controle, redefinir os limites e evitar que um precedente perigoso se estabelecesse, com consequências imprevisíveis para a condução do conflito e para o legado da Marinha dos Estados Unidos. Diante da crescente evidência de que as ações não eram incidentes isolados, mas sim um padrão de comportamento emergente, o alto comando da Marinha agiu de forma decisiva, embora discreta. Imediatamente,
investigações internas e confidenciais foram lançadas. Não se tratava de cortes marciais públicas ou de um escândalo exposto à imprensa, mas de uma série de revisões metódicas conduzidas nos bastidores, longe dos olhos do público. O objetivo primário não era necessariamente punir, mas sim compreender a extensão do problema e, mais importante, estabelecer uma política clara para evitar sua repetição. Advogados do Corpo Jurídico da Marinha, o JAG, foram encarregados de analisar os diários de bordo das patrulhas suspeitas, buscando por inconsistências, omissões ou linguagem codificada que pudesse indicar atividades não sancionadas. Paralelamente, oficiais de alta patente conduziam interrogatórios detalhados com as tripulações que retornavam às bases, coletando testemunhos que pudessem corroborar ou refutar os rumores. No centro de cada análise, uma questão fundamental e complexa emergiu, servindo como eixo de todo o debate doutrinário: como definir legal e eticamente um combatente quando ele se encontra em um bote salva-vidas? A resposta a essa pergunta não era simples e dividiu opiniões dentro da própria estrutura de comando. De um lado do debate, estava a lógica implacável da guerra total. Seus defensores argumentavam que o marinheiro ou soldado inimigo, mesmo desarmado e à deriva, continuava a ser um recurso militar. Sua experiência de combate, seu treinamento técnico e sua lealdade ao inimigo não desapareciam com o afundamento de seu navio. Deixá-lo sobreviver era dar ao adversário a chance de resgatá-lo e reinseri-lo na linha de frente em questão de semanas. Sob esta ótica, a neutralização de sobreviventes não era um ato de crueldade, mas uma necessidade militar, a conclusão lógica da destruição de um ativo inimigo. Do outro lado, estava a posição fundamentada em séculos de tradição naval e nas nascentes leis de guerra, como as convenções de Genebra e da Haia. Para este grupo, um homem em um bote salva-vidas era considerado hors de combat, uma expressão francesa que significa fora de combate. Em tal condição, ele não representava uma ameaça imediata, estava indefeso e à mercê dos elementos. Atacá-lo violava não apenas os códigos de honra marítimos, mas também os princípios fundamentais da conduta militar civilizada. Esta facção argumentava que a legitimidade do esforço de guerra americano dependia da manutenção de um padrão moral superior ao do inimigo. A brutalidade do conflito não deveria servir como justificativa para abandonar os princípios que diferenciavam as nações aliadas das potências do eixo. Este debate atingiu o cerne da identidade da Marinha Americana. A instituição, que se orgulhava de sua herança de profissionalismo e honra em combate, foi forçada a um profundo exercício de autoavaliação. A cultura naval, construída sobre a ideia de uma luta justa e regrada, mesmo contra um adversário odiado, estava sendo confrontada pela realidade pragmática e brutal da guerra de atrito no Pacífico. As ações de alguns de seus comandantes colocavam em xeque a distinção moral que os Estados Unidos buscavam manter. A discussão não era meramente acadêmica, tinha implicações operacionais imediatas. A ambiguidade nas regras de engajamento deixava a decisão final a critério de um homem sob imensa pressão, a milhares de quilômetros de qualquer autoridade superior. O objetivo das investigações, portanto, transcendia a punição de indivíduos. O propósito maior era forjar uma doutrina clara, inequívoca e universalmente aplicável, que eliminasse essa zona cinzenta e reafirmasse uma linha que não poderia ser cruzada. A Marinha precisava olhar no espelho e decidir que tipo de força de combate ela seria. O intenso debate doutrinário que ocorreu nos bastidores do alto comando não poderia permanecer inconclusivo. Uma decisão precisava ser tomada, e essa decisão veio de forma clara e direta, resultando em uma revisão formal das regras de engajamento para toda a força de submarinos. A consequência direta das investigações e discussões internas foi a formulação de uma nova diretriz, um documento que visava eliminar a ambiguidade que havia permitido tais incidentes ocorrerem. A ordem não foi tornada pública nem divulgada como uma admissão de erro, mas sim comunicada internamente, através de despachos classificados enviados a toda a frota do Pacífico. Sua mensagem era inequívoca e projetada para reestabelecer uma linha de conduta clara no calor do combate. O padrão subsequente, a partir daquele momento, passou a desencorajar terminantemente qualquer tipo de ação hostil contra sobreviventes desarmados. A escolha da terminologia foi deliberada e significativa. Na linguagem militar, a expressão desencorajar terminantemente não era uma sugestão, mas sim uma ordem velada, um comando que deixava pouca margem para interpretação individual. Embora não utilizasse a palavra proibido, o que poderia ter limitado a capacidade de um comandante de se defender em uma situação de ameaça genuína e imprevista, o peso da diretriz era absoluto. A política oficial da Marinha dos Estados Unidos estava sendo estabelecida. A guerra era contra a capacidade militar e logística do inimigo, não contra seus combatentes uma vez que estivessem fora de combate ou hors de combat.
A diretriz efetivamente separava a missão de afundar o navio da questão do que fazer com sua tripulação. Uma vez que o alvo estivesse neutralizado e sua tripulação estivesse na água, a missão primária do submarino em relação àquele engajamento estava concluída. Esta nova política foi transmitida por toda a cadeia de comando. Comandantes de submarinos em patrulha receberam a ordem por rádio, enquanto aqueles que estavam em bases como Pearl Harbor ou Fremantle foram informados pessoalmente durante os briefings de missão. A ordem era clara: afundem os navios, pois essa é a chave para a vitória no Pacífico. Interrompam as linhas de suprimento, sufoquem a indústria japonesa e neguem ao inimigo os recursos para continuar a lutar. Contudo, a guerra contra homens desarmados na água não seria a política da Marinha dos Estados Unidos. A diretriz reafirmava que o status de um combatente mudava no momento em que ele se tornava um náufrago indefeso. A partir daquele ponto, ele deixava de ser um alvo militar legítimo. A implementação desta regra serviu a múltiplos propósitos estratégicos e institucionais. Primeiramente, restaurou a disciplina e a uniformidade na conduta da frota, garantindo que as regras de engajamento fossem ditadas pelo alto comando, e não pela interpretação individual de cada comandante. Em segundo lugar, mitigou o risco de retaliação inimiga e o uso de tais incidentes como propaganda, protegendo assim o pessoal americano em situações vulneráveis. Mais fundamentalmente, a diretriz representou uma reafirmação dos próprios valores que a Marinha buscava defender. Era uma declaração interna de que a eficiência militar não poderia ser a única métrica de sucesso. A conduta em combate também importava. Ao traçar essa linha, o comando da Marinha não apenas corrigiu um desvio perigoso, mas também reforçou a cultura de profissionalismo e contenção que considerava essencial para a identidade de uma força militar moderna e disciplinada. A era da ambiguidade havia terminado. Um protocolo claro estava agora em vigor. É crucial entender que, por mais sombrio e moralmente complexo que tenha sido, este episódio e outros semelhantes não alteraram o curso da guerra no Pacífico. No grande esquema estratégico, seu impacto foi insignificante. A vitória americana na campanha submarina foi alcançada não através de atos isolados de brutalidade contra sobreviventes, mas por meio de uma campanha de atrito sistemática, implacável e de escala massiva, que estrangulou a capacidade industrial e logística do Império do Japão até o colapso. A força de submarinos dos Estados Unidos, embora representasse menos de 2% do pessoal total da Marinha, foi responsável por mais de 55% de todas as perdas navais japonesas. Este dado, por si só, ilustra a desproporcional eficácia desta arma na guerra econômica. A estratégia americana era fundamentalmente matemática. O Japão, uma nação insular desprovida de recursos naturais essenciais, dependia inteiramente de um fluxo constante de importações para sustentar seu esforço de guerra. Petróleo do Sudeste Asiático, minério de ferro da Manchúria, borracha da Malásia e alimentos de todo o território conquistado eram transportados por uma vasta frota mercante. Os submarinos americanos receberam a missão de cortar essas artérias vitais, e eles o fizeram com uma eficiência devastadora. Ao longo da guerra, eles afundaram mais de 1.300 navios mercantes japoneses, totalizando mais de 5 milhões de toneladas de capacidade de transporte. O resultado foi um bloqueio naval em câmera lenta, mas inexorável. O impacto direto sobre a máquina de guerra japonesa foi catastrófico. As importações de petróleo, o sangue vital de qualquer exército moderno, caíram para uma fração do que era necessário. No final da guerra, a poderosa Marinha Imperial Japonesa estava, em grande parte, imobilizada em seus portos, não por falta de navios, mas por falta de combustível para movê-los. A produção industrial despencou. As fábricas que produziam aviões, tanques e munições operavam com capacidade reduzida ou simplesmente fechavam por falta de matérias-primas. As guarnições japonesas espalhadas pelas ilhas do Pacífico, isoladas pela perda do transporte marítimo, foram deixadas para morrer de fome, incapazes de receber reforços ou suprimentos básicos. A vitória americana foi, portanto, uma vitória da logística e da matemática industrial. Foi conquistada nos estaleiros que produziam submarinos em massa, nas fábricas que fabricavam torpedos confiáveis e na coragem das tripulações que executavam patrulhas longas e perigosas para impor esse bloqueio. Nesse contexto avassalador de destruição econômica e estratégica, as baixas causadas em ataques a sobreviventes, embora representassem uma grave violação de conduta, eram numericamente relevantes. A guerra no Pacífico ceifou a vida de milhões de pessoas. O destino de algumas dezenas ou centenas de homens em botes salva-vidas, por mais trágico que fosse, não teve qualquer influência sobre o cronograma da rendição japonesa. A decisão de usar a bomba atômica, a iminente invasão soviética da Manchúria e o colapso total da economia japonesa foram os fatores que forçaram o Japão a capitular.
A vitória foi estratégica, não tática, e foi baseada na aniquilação da capacidade do inimigo de lutar, uma meta alcançada através do afundamento sistemático de sua frota mercante, e não de incidentes isolados nas águas abertas do oceano. Se o impacto estratégico do incidente foi nulo, seu verdadeiro legado manifestou-se internamente, de uma forma muito mais duradoura e fundamental. A verdadeira consequência não foi sentida no campo de batalha contra o Japão, mas sim nas salas de aula da Academia Naval, nos manuais de doutrina e na cultura institucional da Marinha dos Estados Unidos por décadas. O episódio, e outros semelhantes, forçou a organização a um processo de autoanálise, marcando profundamente a sua doutrina militar e reforçando um princípio que se tornaria central para as Forças Armadas Americanas no pós-guerra: a cultura de autocontenção. Este conceito vai além da simples obediência a regras, representa a internalização da ideia de que o poder militar, para ser legítimo e sustentável, deve ser limitado por princípios éticos e legais, mesmo quando a oportunidade tática para a brutalidade se apresenta. O incidente serviu como um estudo de caso prático e sombrio. Demonstrou os perigos de uma doutrina de guerra total quando interpretada no nível mais baixo da cadeia de comando, sem uma estrutura de supervisão e limites claros. A lição aprendida foi que a agressividade, embora essencial para a vitória, não poderia ser a única virtude a ser celebrada. A disciplina e o discernimento em situações de extrema pressão tornaram-se igualmente importantes. Como resultado, a necessidade de uma constante revisão doutrinária foi cimentada como uma prática institucional. A Marinha aprendeu que as regras de engajamento não são documentos estáticos, mas sim diretrizes vivas que devem ser continuamente avaliadas, debatidas e adaptadas às realidades do campo de batalha e aos padrões morais da nação que a força militar representa. Este processo de aprendizado foi formalizado no treinamento de futuras gerações de oficiais. O currículo das academias militares e das escolas de guerra passou a incluir, de forma muito mais explícita, o estudo do direito internacional humanitário e das leis do conflito armado. Os cadetes e oficiais não eram mais treinados apenas para serem táticos eficazes, mas também para serem tomadores de decisão éticos, capazes de navegar nas complexas zonas cinzentas do combate moderno. O objetivo era criar uma liderança que compreendesse instintivamente a diferença crucial entre o que é militarmente possível e o que é moralmente e legalmente permissível. A guerra exige eficácia, mas a instituição aprendeu uma lição fundamental e duradoura: a legitimidade exige limites. A longo prazo, essa mudança cultural provou ser uma fonte de força. Uma força militar que demonstra autocontenção e adere às leis da guerra ganha uma vantagem estratégica que não pode ser medida em tonelagem afundada ou batalhas vencidas. Ela mantém o apoio de sua própria população, fortalece alianças internacionais e ocupa uma posição moral superior, o que pode ser um fator decisivo em conflitos prolongados. O legado do submarino no Pacífico, portanto, não foi a alteração do curso de uma campanha específica, mas sim a contribuição para a construção de uma instituição militar mais profissional, mais disciplinada e mais consciente de suas responsabilidades. Aquele evento desconfortável na história naval americana tornou-se parte do mecanismo de autocorreção que, em última análise, define uma força de combate moderna e responsável, que entende que a maneira como se luta é tão importante quanto o resultado final da luta. No fim, a história do submarino no Pacífico é um lembrete desconfortável das zonas cinzentas inerentes a todo conflito armado. Ela demonstra como, sob a pressão extrema do combate e a lógica da guerra total, a linha que separa a ação militar necessária da brutalidade pode se tornar perigosamente tênue. O incidente em si, um ato de violência contra combatentes já derrotados, não é, infelizmente, um evento único na longa e sangrenta história da guerra. Transgressões e excessos são uma consequência trágica e recorrente quando nações mobilizam todo o seu poder para a destruição mútua. Contudo, o que distingue este episódio e o torna um objeto de estudo fundamental não é a transgressão em si, mas a reação institucional que se seguiu. É aqui que a narrativa se afasta do horror do ato para revelar algo muito mais raro e significativo: a capacidade de uma organização militar de confrontar seus próprios erros. Enquanto as potências do eixo, tanto a Alemanha nazista quanto o Japão imperial, frequentemente institucionalizavam a brutalidade como política de Estado, celebrando a agressão implacável e punindo qualquer hesitação, a máquina de guerra americana, mesmo em seus momentos mais sombrios, demonstrou uma capacidade de autoavaliação. A descoberta de que seus próprios comandantes haviam cruzado uma linha moral e legal não foi ignorada ou celebrada como um sinal de dureza necessária. Pelo contrário, desencadeou um processo interno de investigação, debate, finalmente, correção. Esta resposta não foi motivada por uma pressão externa ou pela opinião pública, que desconhecia os fatos, mas por um impulso interno da própria estrutura de comando para manter a disciplina e a integridade da instituição.
A decisão de emitir novas diretrizes, desencorajando terminantemente tais ações, foi um reconhecimento implícito de que um erro havia sido cometido e que era preciso tomar medidas para garantir que não se repetisse. Nesse ato de autocorreção reside a verdadeira lição deste episódio. Ele revela que a força de uma nação e de suas forças armadas não se mede apenas pela sua capacidade de infligir derrotas ao inimigo, mas também pela sua capacidade de impor limites a si mesma. A guerra no Pacífico foi vencida através de uma superioridade industrial, estratégica e tática esmagadora. Os incidentes contra sobreviventes foram uma nota de rodapé irrelevante para o resultado final. No entanto, o legado desses eventos foi profundo. Eles se tornaram estudos de caso, lições aprendidas que foram incorporadas à doutrina e ao treinamento de futuras gerações de oficiais. A importância de aderir ao direito internacional humanitário, a necessidade de regras de engajamento claras e a responsabilidade ética de cada comandante tornaram-se pilares da formação militar moderna, em parte, por causa de falhas como esta. A história do submarino no Pacífico é, portanto, uma lição sobre poder, responsabilidade e a busca incessante por regras, mesmo no meio do caos. Ela ensina que o poder absoluto, mesmo que confinado ao pequeno universo de um submarino em patrulha, exige uma responsabilidade proporcional. E que as regras não são um obstáculo à vitória, mas sim a estrutura que impede que uma força de combate se transforme em algo indistinguível do inimigo que combate. No final, a máquina de guerra americana mostrou, através deste episódio, uma característica rara e essencial para qualquer poder duradouro: a capacidade de questionar a si mesma. Esta não é uma história de perfeição, mas de correção. Não é um conto sobre a ausência de erros, mas sobre a presença de um mecanismo para reconhecê-los e aprender com eles. Esta é a verdadeira força demonstrada. Não há de nunca errar, mas há de possuir a capacidade de examinar as próprias falhas e, mais importante, de ajustar o rumo.